Olá a todos, a paz do Senhor. O tema para o vídeo de hoje é Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você com certeza já ouviu isso diversas vezes, mas você já parou para pensar o que isso realmente significa? Ou como Davi obteve tal honra diante de Deus? E talvez a dúvida mais cruel que surge dentro de nós, pois quem conhece toda a história do rei Davi pode pensar o seguinte: como que Davi, sendo tão pecador, pôde ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Se você também tem essa dúvida dentro de si, você está no lugar certo. Venha comigo e vamos fazer uma análise da trajetória de vida do famoso rei Davi. Durante a sua mocidade, Davi era um pastor de ovelhas. Quando Samuel chega à casa de Jessé, que era o pai de Davi, à procura do novo rei de Israel para ungí-lo, é apresentado para Samuel vários dos filhos de Jessé. Alguns deles deixam Samuel impressionado, talvez pela aparência e porte físico. Entretanto, nenhum deles havia sido escolhido por Deus. Então Samuel pergunta para Jessé se ele não tinha mais nenhum filho, e então ele se lembra de Davi, o pastor de ovelhas. Note que Davi foi lembrado por seu pai como a última opção possível. Davi era a última opção dos homens, mas ele era a primeira opção de Deus. Uma lição que aprendemos aqui é que Davi não tinha uma posição de honra dentro da sua própria família. Alguns estudos mais complexos afirmam que Davi era ruivo, e dentro da cultura judaica, os ruivos eram considerados amaldiçoados, pois eles acreditavam que Adão, o primeiro homem formado do barro vermelho, também era ruivo. E por causa do pecado de Adão, o ruivo, a terra foi amaldiçoada. Então, pode ser que por conta disso, Davi ficava meio que largado por sua família nos campos para tomar conta das ovelhas. Mas é óbvio que Davi não era um homem segundo o coração de Deus por ser rejeitado por sua família ou por ser a ovelha ruiva da família. Me perdoem por essa piada horrível, mas vamos lá. Todos nós sabemos que Davi enfrentou o gigante Golias e o derrotou milagrosamente com uma funda e uma pedra. Essa batalha com certeza foi épica e talvez a batalha de Davi que mais teve destaque. Entretanto, eu te afirmo que a batalha mais difícil de Davi estava apenas começando. Quando Davi foi ungido pelo profeta Samuel, ele deveria ter por volta de 15 a 16 anos. A Bíblia não nos dá uma precisão quanto a isso, mas era mais ou menos essa a idade que ele tinha. Quando Davi assume o trono de fato, ele estava com 30 anos de idade. Mas, se ele havia sido ungido tão jovem, por que demorou tanto tempo para que ele assumisse o trono? Era esse o ponto em que eu queria chegar. E é aqui que começaremos a ver o porquê Deus escolheu Davi e porquê ele era um homem segundo o coração de Deus. No momento em que Davi é ungido, Saul ainda era o rei de Israel. Deus havia rejeitado Saul por sua desobediência. Davi
teria vários motivos e argumentos para levantar a sua espada contra o rei Saul. Saul perseguiu Davi por inveja e por inúmeras vezes tentou matá-lo. Davi teve chances de matar Saul também. Entretanto, Davi disse que jamais tocaria no ungido do Senhor. Davi sabia que Saul também havia sido ungido por Deus. E se Deus havia levantado Saul, só Deus é quem poderia tirá-lo do trono. Davi entendia isso de forma clara e profunda, e por isso ele nunca foi induzido pelo sentimento de vingança. E é por esse motivo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi resolveu não tocar em Saul, ele praticou duas coisas que agradaram muito o coração de Deus. A primeira é que ele respeitou a hierarquia. Saul era a autoridade máxima de Israel, e a Bíblia nos ensina que toda a autoridade é instituída por Deus. Davi respeitou esse princípio divino e lutou contra a rebeldia com todas as suas forças. O segundo, ele pagou o mal com o bem. Mesmo Saul tendo maltratado tanto Davi, após a morte de Saul, cuidou dos descendentes de Saul e os fez se assentar na mesa do rei, o que era algo bem incomum, pois a maioria dos reis que assumiam um trono, quando vinham de outra família, eles exterminavam toda a linhagem do antigo rei, para evitar que seus descendentes reivindicassem o trono. Davi teve as suas falhas, como qualquer ser humano tem, porém, ele com certeza acertou muito mais do que errou, e ele demonstrou muita fé em Deus, pois ser perseguido por volta de 15 anos e não revidar em momento algum, isso é só para quem realmente ama a Deus e pratica a sua palavra. Sejamos como Davi, mesmo com falhas, vamos demonstrar o nosso amor a Deus e vamos praticar a sua palavra. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você, por favor, deixe o seu like e que você se inscreva aqui no nosso canal do Lições Bíblicas. Se você sentir no coração também, compartilhe esse vídeo, essa lição bíblica com mais alguém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.